Vamos começar essa história em um lugar bem específico. No início dos anos 80, num pequeno quarto de um asilo. Lá, vivia um homem que parecia carregar o peso de muitos silêncios. O nome dele era Martin Aney. Olha só, o Martin já tinha 61 anos. E a vida não era fácil para ele. Ele tinha movimentos desajeitados por causa do parkinsonismo e um comportamento que, bom, a maioria das pessoas achava bem difícil. Para os outros moradores do asilo, ele era só isso. Um cara irritado, meio impulsivo, que vivia se metendo em pequenas discussões e soltando umas frases meio infantis. Só que tinha uma coisa que ninguém ali sequer imaginava. É que dentro da mente daquele homem existia, literalmente, um universo inteiro. Um universo feito de música. Mas que universo era esse, exatamente? Pensa comigo. Óperas, cantatas, histórias de compositores, cenários, datas. O que é que estava guardado ali dentro com uma precisão que parecia impossível? A resposta, gente, é de cair o queixo. O Martin A tinha na memória mais de 2.000 obras musicais completas. E agora vem o detalhe mais incrível de todos. Ele não sabia ler uma única partitura. Era só ele ouvir uma ópera uma única vez e pronto. Ela ficava gravada para sempre na mente dele. E não era exagero, não. O próprio Martin confirmava essa habilidade fantástica. Foi aí que o neurologista Oliver Sacks, que acompanhava o caso, se deu conta de que não estava lidando com um paciente qualquer. Ele estava diante de um verdadeiro dicionário de música ambulante. Pois é, essa capacidade que parece quase sobre-humana tem até nome. É a memória eidética musical. É como se a mente dele pudesse fotografar os sons, sabe? E isso mostra uma coisa fascinante. A memória musical, que está ligada a partes muito profundas e emocionais do nosso cérebro, às vezes fica intacta mesmo quando outras funções começam a falhar. No caso dele, era uma herança, um presente do pai que era um famoso cantor de ópera e que plantou essa sementinha musical na alma dele. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar aqui. Como a música revelou a verdadeira essência do Martin. Casos como o dele, que mostram o quão surpreendente a mente humana pode ser, estão todos detalhados no livro do Oliver Sacks. Para quem já ficou curioso e quer se aprofundar, olha, o link para o livro está aqui na descrição, vale muito a pena. Mas, como toda boa história, essa também tem uma virada, e uma virada bem sombria. Porque, ao ser internado no asilo, o Martin foi completamente separado da sua única fonte de vida, da sua única forma de se conectar com o mundo, a música. E o preço que ele pagou por isso foi altíssimo. Foi coisa de semana, gente. A regressão dele foi brutal. Aquele homem que guardava um universo inteiro de Verdi Bar na cabeça, de repente, se tornou infantil, irritadiço, malquisto por todo mundo. O espírito dele estava literalmente definhando. E quem percebeu isso com uma clareza impressionante foi uma das irmãs do asilo. Ela sacou que aquilo não era só um probleminha de adaptação. Era, nas palavras dela, uma espécie de fome. Uma fome da alma que o estava destruindo por dentro. E quando o Dr. Sacks finalmente conversou com ele, a resposta do Martin foi um verdadeiro grito de socorro. Ele disse, eu preciso cantar. Não posso viver sem isso. E não era só pela música. Ele explicou que não conseguia nem rezar sem cantar. Para ele, cantar não era um hobby, era uma necessidade vital. Era o que o conectava com a fé, com a identidade dele, com a própria vida. E foi aí, nesse exato momento, que tudo mudou. O Dr. Sacks entendeu a profundidade daquilo e percebeu que a cura pro Merton não estava em nenhum remédio, em nenhuma pílula. A solução era a própria música. O caminho de volta para ele foi, na verdade, bem simples, mas absurdamente poderoso. O que eles fizeram? Reconectaram Martin ao coro da igreja que ele frequentava desde criança. E lá, olha que legal, ele não era só mais um cantor, ele foi acolhido como um conselheiro musical, o cérebro do coro. E a transformação foi instantânea, súbita e dramática. A diferença era gritante. Era como o dia e a noite. De um lado, sem música, a gente via um Martin desajeitado, infantil, totalmente fragmentado. Do outro lado, com música, ele se tornava seguro, presente, digno, inteiro. Aquele homem irritado, desajeitado, simplesmente desaparecia. E no lugar dele, surgia alguém completamente transformado. Especialmente quando ele cantava as obras de Bach, que era sua grande paixão. Ali, cantando aquelas peças complexas, o Martin parecia finalmente completo. Era como se a estrutura, a harmonia da música de Bach organizasse não só as notas,
mas a própria alma dele. E é por isso que a história do Martin nos lembra de uma coisa fundamental, sabe? A mente humana é muito mais complexa do que qualquer diagnóstico, qualquer rótulo. Lá no asilo, ele era visto só como isso, um homem limitado, alguém marcado por doenças e dificuldades. Mas a verdade é que para o Martin, a música ia muito além de uma memória ou de um talento. A música era a identidade dele, era a sua espiritualidade. Era basicamente a forma que a mente dele encontrou para se organizar, para existir plenamente no mundo. E são exatamente histórias como essa que levaram o Oliver Sacks a mostrar para o mundo que a neurologia não é só sobre cérebros e doenças, é sobre pessoas, sobre as histórias delas, suas perdas e sobre as formas únicas e muitas vezes incríveis que elas encontram para se manterem humanas. E pensem bem, essa foi apenas uma das histórias fascinantes que a gente encontra no livro O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu. Imagina as outras. E aí, gostou dessa jornada pela mente humana? Se essa história te tocou de alguma forma, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas e me conta aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção na história do Martin. E claro, para mergulhar de cabeça em outros casos tão incríveis quanto este, o link para comprar o livro tá aqui na descrição. A gente se encontra na próxima psicoleitura. Um forte abraço e até mais.